Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a professora autista e aqui a gente fala sobre autismo, dislexia, descalculia, TPS e também muita coisa nerd, afinal, eu sou uma nerd. Vocês, autistas, na maioria das vezes são nerds. Então roda a vinheta. Bom, gente, antes de mais nada, eu vou pedir muito para que vocês se inscrevam no canal, comentem qualquer coisa mesmo, que ajuda muito o canal a crescer e a ser relevante. Eu tô um pouquinho diferente aqui no cenário porque eu tive que comprar uma cadeira nova e o espaço ficou um tanto quanto comprometido com o tamanho da cadeira. Mas é isso. Sigam-me nas minhas redes sociais. Lá a gente tá junto, bem pertinho. Eu fiquei doente esses últimos dias, peguei coronga. E por isso que eu fiquei um pouquinho sem conseguir postar, mas eu já tô gravando vídeo pra não ter perigo de ficar doente de novo e não ter vídeo pra postar. Comenta melhoras, só pra mim ficar 100%, que ainda falta um tiquinho pra mim ficar 100%. E hoje eu quero muito falar, como tá no título, de TPS. E o que é? Como descobrir? Como tratar? Tem cura? O TPS, o bendito TPS, que pra mim é o que pega muito. O TPS nada mais é que transtorno do processamento sensorial. Sim, o que é o transtorno do processamento sensorial? É um distúrbio ou transtorno, tá? Que vai afetar literalmente as partes sensoriais do seu corpo e a a neurotransmissão, né, os neurotransmissores do sensorial físico diretamente para a resposta do seu cérebro. Para quem acha que a gente só tem 5 sensoriais, que seria olfato, paladar, visão, tato e audição, na verdade a gente tem mais do que isso. Eu vou deixar aqui alguns exemplos, alguns nomes, né, porque a gente tem o proprioceptivo, que é a relação das, né, do toque. Isso não é o tato é o que a gente sente, tá? O proprioceptivo, ele vai além disso, tá? Por exemplo, o toque suave, o toque forte é responsável, essa neurotransmissão, ela é responsável pelo proprioceptor, né? Nosso sistema. E a gente também tem um sistema bem interessante chamado sistema vestibular. E não é aquele vestibular para entrar na faculdade. Sistema vestibular é um ossinho que a gente tem dentro do nosso ouvido, que muitas das vezes pode ser confundido com labirintite, mas esse ossinho, ele tá responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa capacidade de se localizar em relação a espaço, e quando esse ossinho, esse sistema vestibular também é comprometido, a gente também tem algumas coisas bem prejudiciais na nossa vida. Quando a gente junta todos esses sentidos, todo o nosso sensorial, com vários problemas, seja para mais ou para menos, a gente acaba tendo nesse combo o que chamamos de TPS, transtorno do processamento sensorial. Dentro de um único indivíduo, a gente pode ter o hipossensível, que significa que ele precisa de muito estímulo para sentir alguma coisa. E temos o hipersensível, que precisa de pouquíssimo estímulo para já sentir alguma coisa. Dentro do mesmo indivíduo, a gente pode ter os dois, tá? Eu tenho os dois, só que mais hiper do que hipo. O meu TPS, ele é considerado um nível grave. Mas por quê? Além dele ter bastante pontos na qual me traz prejuízos, eu nunca fiz uma intervenção muito importante para pessoas com TPS, que faz num terapeuta ocupacional, mas que é chamado de integração sensorial. Eu vou chegar nessa parte. Quando a gente não tem a intervenção correta no TPS na infância, é como a dislexia. Não tem cura, mas a intervenção na infância, isso é muito importante. Na infância, você vai ter uma vida com qualidade. Se essa intervenção não acontece, o prejuízo que isso vai trazer para você, TPS, dislexia, descalculia, vai ser muito maior. A ponto de prejudicar e atrapalhar mesmo a sua vida, o seu dia a dia, que é o que acontece comigo. Como a minha própria terapeuta ocupacional falou, às vezes o seu autismo te dá crise por conta do seu TPS, não por conta do autismo. Ele tá lá quietinho, mas o seu TPS, ele é tão agravante, ele te incomoda tanto, ele te prejudica tanto, que ele é o gatilho para suas crises do autismo. Às vezes muito pior do que o próprio autismo. Então, quando a gente fala sobre esses transtornos, a gente sabe que transtornos
É difícil, as pessoas têm tabu em falar transtornos mentais, mas distúrbios e transtornos mentais porque estão relacionados com o nosso cérebro. Então, na maioria das vezes, esses transtornos e distúrbios não existem cura, mas existem intervenções, tá? Existe medicamento para TPS? Não, mas existe intervenção. Como? Então vamos começar da parte como descobrir se eu tenho TPS, tá? Ou o seu filho. Primeiro que vai ter muitos sinais. Precisa de muito estímulo para sentir alguma coisa? Essa criança, ela tá sempre buscando o sensorial. O barulho tem que ser muito alto, senão ela não escuta. Ou o barulho é mínimo e ela já tem um problema com isso. Sabe uma coisa que eu faço muito, gente? Toda vez que eu vou cozinhar, tudo que eu toco com as mãos eu lavo. Toquei, eu lavo, porque eu não consigo sentir as coisas, porque eu sou hipersensível. Então, o mínimo contato com qualquer coisa me traz uma sensação de extrema agonia, tá? Outra coisa também, eu não consigo ter o toque suave, que seria o carinho, sabe o toque sutil aqui? Isso aqui pra mim parece que tá passando uma palha de aço na minha pele, arrancando, esfolando a minha pele fora. Mas se você der um toque apertado, igual massagem, pra mim, o meu cérebro entende que isso é carinho. Então, por exemplo, com meu marido, eu faço carinho nele, mas ele faz massagem em mim. Com a minha mãe também, em vez dela fazer carinho em mim, desde pequenininha, ela sempre fazia massagem. Ficava apertando assim, sabe? Porque era uma forma que eu não me incomodava, mas mal sabia ela que era por conta do TPS. A questão do barulho também, muitos barulhos ao mesmo tempo, me traz muito desconforto e uma crise. E mesmo eu me preparando, mesmo eu sendo formada em música, já toquei em shows. Pra quem não sabe, eu já toquei no show do Zé Cabaleiro. Sim, eu já toquei no show do Zé Cabaleiro, lá no Oscar Niemeyer, no Ibirapuera. Então, assim, já fiz shows gigantescos. Ok, aquilo ali tá vários sons organizados, eu estava preparada mentalmente, mas o mínimo barulho de um restaurante onde são diversas conversas ao mesmo tempo, prato, garfo, talher, prato e garfo é talher, né? Copos e barulho de buzina e tudo isso me causa crise, porque são muitos barulhos misturados e desorganizados, né? Então a pessoa com TPS, ela tem essa dificuldade gigantesca, porque a pessoa que não tem TPS e que também não tem o autismo, porque o autismo também traz prejuízos no sensorial, e não é obrigatório ter TPS para ser autista, tá? 80% dos autistas têm TPS, mas os outros 20% não têm TPS. E uma grande parcela da população tem TPS e não é autista, nem TDAH, nem nada, é apenas TPS. Então, isso também pode confundir. Tem gente que fala assim, nossa, eu acho que eu sou autista porque eu tenho isso sensorial. Mas, na verdade, você não é autista, o seu cérebro, ele não tem essa deficiência do neurodesenvolvimento, mas você pode ter, sim, o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Então, o TPS, ele vai trazer todos esses prejuízos. E por ter vivido uma vida inteira sem ter esses prejuízos, por ter vivido uma vida inteira com esses prejuízos, sem a intervenção correta. Desculpem se eu me enrolar, eu ainda tô me recuperando do coronga e a minha cabeça ainda tá meio embaralhada. Mas eu passei uma vida inteira, né, tendo que lidar com tudo isso. O que acontece? O TPS, ele pode piorar. O pouco que eu fiz de terapia ocupacional na fase adulta já me mostrou algumas coisas e algumas ferramentas que podem me ajudar com o TPS. Mas agora entra a parte do tratamento quando se descobre na infância. Ah, descobri, minha filha tem 5 anos, 6 anos, meu filho tem 10 anos, ainda é uma idade que dá super para intervir. Você vai descobrir com o terapeuta ocupacional, né? Eu acho que era isso que eu tava falando, como descobrir terapeuta ocupacional. Ah, o psicólogo, o neuropsicólogo, pode até descobrir ali se for muito claro os sinais. Mas o correto, a contraprova, é um terapeuta ocupacional. Para quem não sabe, a terapia ocupacional, ela é uma terapia, né, um terapeuta formado exatamente para lidar com o sensorial do ser humano, todo o sistema sensorial daquele ser humano. Então, ele é o principal profissional capacitado para fazer todos os testes, sejam os testes de anamnésia, de conversa, quanto os testes
presenciais, sim, diferente por exemplo, o autismo, que hoje em dia, depois da pandemia, a gente teve esse leque de especialistas trabalhando online, a terapia ocupacional não dá certo. Então, você tem que procurar uma pessoa presencial. Eu fiz vários testes presenciais, pulava, andava, fazendo, sabe, ia num negócio que ela tinha que rodar, porque ela precisa das respostas do meu corpo. Eu não posso só falar o que eu sinto, porque tem coisas que eu nem sei como eu sinto e tem coisas que na minha percepção eu sinto de um jeito, mas na verdade o meu corpo responde de outro. Então é muito importante o presencial. Então a terapeuta ocupacional, ela vai avaliar, fazer a anamnese, fazer todos os testes. Fechando o laudo, você tem TPS. Você tem um CID para TPS? Ainda não. TPS é algo que ainda está sendo avaliado, trabalhado. Ele só acompanha nos diagnósticos, tá? Então, tendo esse diagnóstico, a gente começa uma intervenção chamada integração sensorial. A integração sensorial feita na fase da criança, na fase da infância, que é a melhor de todas, ela vai trazer tanto benefício que você vai ser um adulto que vai ter pouquíssimos prejuízos do TPS. Ele realmente não vai prejudicar tanto a sua vida. Você curou? Não. Mas você vai ser uma pessoa que vai se incomodar com uma coisa ou outra, que vai precisar de um estímulo ou outro, porém vai conseguir viver a vida sem se prejudicar. Já a pessoa que não teve o tratamento adequado, não teve a intervenção adequada, que é o meu caso, acaba tendo muitos prejuízos, assim, gigantescos na vida adulta. A integração sensorial, ela vai trabalhar as suas hipers e as suas hipossensibilidades. Então vai criar resistências em você, porque a vida, ela não vai parar. O barulho não vai mudar. As texturas não vão mudar. Então o que você precisa fazer? Criar resistências. Segunda coisa, saber o que você consegue e o que você não consegue. Por mais que algumas coisas vão criar resistências, outras não. Então entender quais são os seus limites. E outra coisa, que é o principal, que fecha a tríade perfeita, as ferramentas para aquilo que você não pode evitar. Então, a primeira, você aprende a lidar com as coisas, cria resistência. Depois você aprende os seus limites para saber o que você precisa ou não enfrentar, o que dá para você deixar de fazer. E a terceira de todas é ferramentas para te regular, para lidar com a sua vida tendo TPS. O fone anti-ruído, ele é muito bom, ele me ajudou muito, mas em contrapartida, quando eu não estou com ele, eu fico extremamente sensível. Eu fico tão sensível que se eu saio sem ele, eu posso ter uma crise. Atualmente, eu não estou mais dirigindo, porque eu estou sem carro, mas eu tenho carteira de moto e de carro, né? Quando eu voltar a dirigir, eu vou começar a fazer uma adaptação inversa do meu fone de ouvido. Eu vou começar a tirar o abafador de ruído. Por quê? Eu não posso dirigir sendo hipersensível aos sons. Imagina eu dirigindo e uma buzina do meu lado. Eu posso causar um acidente muito sério. Num susto, numa crise, né? Então, quando eu dirigia, eu não usava abafadores de ruídos. Eu conseguia ter uma certa resistência a todos os barulhos ao meu redor, certo? Então, quando eu voltar a dirigir, não sei quando vou ter carro novamente. Ai, a vida do pobre. Eu vou começar a me adaptar sem o abafador de ruído novamente. Mas, claro, com ele na minha bolsa, porque eu também não sou obrigada a escutar um monte de buzina num dia de festa ou de carnaval, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Mas tem algumas ferramentas que elas te ajudam a princípio, mas te causam sensibilidade de outro lado. A integração sensorial é exatamente isso, trazer equilíbrio na sua vida, né? Etiquetas, algumas coisas eu aprendi que eu não gosto, que eu não tenho como lidar com texturas de roupas, então eu vou evitar, eu consigo evitar. Outras eu preciso aprender a lidar, por exemplo, em dias de calor eu tenho muita crise, eu me sinto muito incomodada com roupa, mas não tem como ficar pelada. Então a gente vai ter que aprender a lidar com alguns tecidos, então buscar os tecidos que menos me traz desconforto. Então a integração sensorial, ela é muito importante para isso. O pouco tempo que eu fiz, não tem muitos profissionais focados em adultos, porque exatamente é uma integração voltada para a fase da infância. Mas já está surgindo profissionais, poucos, mas ainda já está surgindo profissionais que estão trabalhando em adultos para amenizar um pouco dos prejuízos do TPS. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, tenha ficado entendível. Eu tô um pouco ainda meio ruinzinha
né, que eu fiquei doente, mas é um assunto que me perguntam muito nas minhas redes sociais sobre o TPS aqui também. É uma comorbidade que afeta muitas pessoas, não somente pessoas dentro do espectro autista, mas pessoas com TDAH e pessoas que têm nenhum transtorno, tá? Pessoas que são típicas. Então, também está incluso, né? Então, e é um transtorno, uma comorbidade que prejudica muito a nossa vida e o nosso dia a dia. Afinal, sensorial é o que a gente é o tempo todo, né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual o próximo tema que vocês querem. Eu tô precisando muito de ajuda para temas de vídeo. Então comenta aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!